Seja bem-vindo ao canal. Nesse conteúdo nós vamos falar de dois bancos interessantes, teses de crescimento e também de dividendos. É isso que nós vamos compreender como o Banco Inter e também o Banco BMG pode ser boas oportunidades para você que está querendo colocar um banco na sua carteira de investimento. Nós vamos falar detalhes aí exclusivos para você que está querendo, inclusive Banco Inter e o Banco BMG foi pedido de alguns inscritos, na verdade vários inscritos que mandaram mensagem para nós no nosso canal, né? E também lá no nosso clube de investimentos. Se você ainda não enviou, deixa nos comentários, Thiago, gostaria que você falasse da empresa que eu invisto, deixa lá o código da empresa, o nome da empresa e depois aí o pessoal que faz a nossa agenda vai trazendo para nós comentar, trazer conteúdos bacanas para você aprender cada vez mais aqui dessas companhias. Então hoje nós vamos falar de Banco Inter, que é um banco digital, né? Tem ali a listagem na Bolsa Americana, na Nasdaq, e também tem as BDR no Brasil e também falar um pouquinho aqui do Banco BMG. Se você ainda não é inscrito, já vai lá, se inscreve, faça parte do nosso canal, deixa também o like que é importante, deixa os comentários, Thiago, tem o Banco Inter, gostaria de investir nele, quero aprender mais, ou tem o banco também BMG, já invisto nele e pretendo fazer novos aportes também. A gente começa entendendo aqui um fato relevante que o Banco Inter anunciou recentemente agora, que é a aquisição ou aumento de participação relevante aqui. Tivemos então a Esquadra, né, que é ali uma gestora aqui, ó, de investimento que acabou aumentando a posição no Banco Inter. O Banco Inter que está tendo quedas recentes, a gente vai ver ali o gráfico, dar uma olhada no gráfico, falar os motivos, né, que estão causando essa questão de pessimismo. A gente vai ver que existe um ponto de alerta, mas existe também as oportunidades que o Banco Inter oferece, né? Para quem quer investir, inclusive, o Banco Inter também é um dos excelentes bancos para você abrir uma conta digital ali. É muito simples, fácil para você investir, né? Não só no Brasil, mas também ele tem ali a conta global que você pode fazer investimentos nos Estados Unidos, em ações, né? ETFs, enfim. E aqui a Esquadra aumentando a posição no Banco Inter. O que acontece, né? Quando uma gestora ou um fundo ou um investidor ali de referência aumenta a posição num banco ou numa empresa, significa que existe a oportunidade ali, principalmente na questão dos ganhos. As gestoras geralmente elas fazem um ciclo de investimento, não vai ficar comprando e vendendo toda hora. Então, quando uma gestora como a Esquadra se posiciona, é importante você entender que existe oportunidade nesse momento. Seguindo aqui com um fato relevante, de acordo inclusive aqui com a Esquadra, essa participação ou esse aumento de participação não vai alterar ali a composição, né, ou o controle da estrutura aqui do Banco Inter, nessa parte mais administrativa. Importante você estar sempre conectado, né? O Banco Inter aqui é um banco que eu gosto bastante, é um banco bem interessante, inclusive para você ter uma conta digital. Seguindo agora com o Banco Inter, a gente fala agora principalmente aqui das BDRs, né? As BDRs são negociadas ali na Bolsa Brasileira, ou seja, você pode comprar tendo uma conta de corretora aqui no Brasil mesmo, né? Que é o código INBR32. Então, o INBR32 é as BDRs aqui do Banco Inter. Está na região dos R$ 30 aqui, que foi o último fechamento. A gente observa, ó, em 2026, em maio, comecinho de maio, olha a queda que teve, né? O fluxo de venda foi bem significativo, né? Esses pontinhos vermelhos. Se você pegar, ó, desde o final do ano passado, novembro ele estava na região dos 43, ó. Lá em janeiro chegou a bater R$ 52 aqui as BDRs. E olha o fluxo aqui embaixo, o fluxo de compra e venda, os pontinhos vermelho e verde bem baixo, né? O que aconteceu aqui? A gente observa que ali, juntamente com o anúncio, né, do resultado da companhia e também a expectativa do mercado, você aumentou aqui um fluxo de venda muito forte nas ações do banco. Inclusive chegou a bater dia 18 de maio agora, o fechamento, R$ 28, ou seja, é as mínimas. Se a gente arrastar o gráfico aqui um pouco mais atrás, ó, vamos pegar desde 2025, ó, lá em agosto de 2025, a mínima que ele tinha atingido aqui, as BDRs, era R$ 35, ó, chegou a bater 35, ou seja, essa região aqui que ele está dos R$ 30,
é praticamente o fundo aí desde agosto do ano passado, 2025. E a gente vai entender o que está causando isso. Eu vejo com uma boa oportunidade para quem quer colocar um banco aí com um perfil diferente. A gente vai ver qual que é o perfil de crédito dele, como é que ele ganha dinheiro, quais são, né, as linhas que ele busca de crescimento, que é diferente, né, de um Banco do Brasil, é diferente ali de um Itaú. Então cada banco ele tem uma estratégia, né, uma expertise para rentabilizar, e o Banco Inter tem a sua. A gente vai compreender como ele ganha dinheiro e como eu vejo também essa oportunidade aqui nas ações. Além aqui das BDRs, né? Aqui está o código daqui da BDR, para você anotar aqui, vou deixar para você anotar, INBR32, você pode digitar lá no Home Broker, ou você pode digitar também no site da sua corretora ou no aplicativo da corretora, esse código aqui, INBR32, você vai ter acesso ali a cotação, é para você comprar ou fazer outra estratégia de venda, né? Venda ou também outro tipo de perfil que você tenha em relação ao Banco Inter aqui, que são as BDRs. Ó. Então tá aqui a queda de quase 4% aí no último fechamento, né? Sexta-feira agora. A mínima foi aqui, ó, os 28,32 e a máxima que a gente viu lá, 53,50. Seguindo aqui, além das BDRs, o Banco Inter ele é listado aqui na Nasdaq, que é a bolsa lá nos Estados Unidos. Ó. Também teve queda aqui em dólar, ó, 6 dólares, que é a cotação dele atualmente, caiu 2,6%. Então tem duas opções, você pode comprar as BDRs, né, no Brasil, ou se você tiver uma conta global, você pode digitar também lá esse código aqui em cima, ó, INTR, que vai já aparecer aqui as ações do Banco Inter, que aí você compra diretamente em dólar, né, uma corretora global que você tenha. Essa região também dos 6 dólares é a mínima, né, tá bem próximo da mínima, bateu a 5 dólares e pouquinho. A máxima chegou a bater 10 dólares nas últimas 52 semanas aqui. Saindo um pouquinho da cotação, vamos dar uma olhada aqui no que aconteceu, principalmente quando a gente fala hoje de desempenho financeiro, né, do Banco Inter. O Banco Inter ele apresentou o resultado do primeiro TRI, a gente vai compreender aqui um pouquinho. Eu trago aqui para vocês os principais destaques que eu vejo como a oportunidade para você ter as ações, para você estudar, ver se faz sentido. E nós vamos falar também do risco, né? Qual que é o risco que o mercado enxergou ou está vendo neste momento para o Banco Inter. Primeiro aqui é a carteira de crédito. Estamos falando de 50 bilhões de reais, né? Primeiro TRI agora, ó, 50 bi. Cresceu 33% na comparação trimestral. O ROI 15%, né? Avançando forte o ROI. O ROI é aquele retorno para o investidor, né? Não faz sentido eu investir numa empresa que não cresce o ROI. Aqui teve um bom crescimento do ROI também. 44 milhões de clientes totais que o banco tem. O Banco Inter ele tem o seu concorrente direto, os bancos digitais, né? Vamos colocar aí o Nubank, tem o PicPay, tem outros aí que não são listados, né? Concorre também às vezes com o banco tradicional, o Itaú, Santander, Bradesco, enfim. Banco do Brasil nem tanto, pelo perfil mais do cliente, mas você coloca hoje os principais concorrentes do Banco Inter, é Nubank, que vem crescendo também, o PicPay, inclusive, que teve a listagem na Bolsa Americana, PicPay. Então você vê esses concorrentes principais aí mais fortes hoje do mercado de banco digital, né? E aqui 44 milhões é um número bem expressivo, vem crescendo, ó. Você pega as linhas aqui, ó, ano a ano, trimestre a trimestre, o banco vem aumentando a sua base de clientes. Isso é muito importante, né? Quanto maior o volume de clientes, mais ele vai conseguir rentabilizar. Outro ponto que chama atenção no Banco Inter é a parte do crescimento do portfólio. O que é o portfólio? Hoje aqui ele tem outros produtos, mas aqui eu apresento para vocês os 3 principais da onde ele consegue rentabilizar, né? Então ele tem aqui, ó, a carteira de crédito dele, que a gente viu ali na região de 50 bi, a carteira de consignado privado, que é aquele empréstimo agora, né? Que se você trabalha registrado, é CLT, você consegue, a partir de um período ali, geralmente 4, 5 meses, dependendo do banco, você faz ali o empréstimo que é descontado direto na sua folha de pagamento, né? Você que é CLT. Então, o consignado privado também é uma oportunidade que o Banco Inter enxergou, né? E está crescendo aqui também. Outro ponto aqui é o cartão de crédito, que é esse aqui, ó, o cartão de crédito. Além de você conceder o crédito ao cliente, eu faço lá um
um limite, libera um limite para a pessoa, o banco libera, ele rentabiliza de outras maneiras, né? Geralmente por parcelamento de fatura, né? Aí tem os juros, seguros, né? Seguros de cartão, enfim, outros tipos de serviço. Então, o cartão de crédito é também um mecanismo que o banco vem crescendo forte. Tá vendo aqui, ó, parcelamento de juros, né? Tá bem aqui clarinho do lado direito aqui. Então você vê, ó, parcelamento com juros. Então, 52%. Então, a pessoa tem um limite lá de 1.000, 2.000, 5.000, enfim. Aí gastou tudo, né? O banco dá a opção de você parcelar aquela fatura. Quando você parcela, você não vai parcelar o valor que está devendo somente ou o valor total. Vai ter um acréscimo de juros que é justamente para o banco rentabilizar. Então isso o Banco Inter sabe fazer muito bem. Não só o Inter, né? O Nubank, os bancos de maneira geral, eles conseguem rentabilizar mais com o parcelamento da fatura ali do seu cartão de crédito. Então isso aqui o banco faz muito bem. Esses dois pontos aqui eu vejo cruciais, aí, fundamentais para que nos próximos balanços o banco tenha mais desempenho, né? O privado, que é o crédito do trabalhador, desconto em folha também, e o cartão de crédito, que é fundamental. O Banco Inter faz um excelente trabalho aqui de cartão de crédito. Outro ponto que chama a atenção aqui é a parte do market share, né? Que é o market share dos produtos, que é o quanto eu ganho de participação no mercado em relação a um produto. A gente vai falar também do BMG. O BMG é forte no consignado ali, INSS, governo. Então ele ali é um case dele de sucesso. Aqui o Banco Inter, se observa que 9% aqui de crescimento, ó, vem crescendo naquele empréstimo com garantia de imóvel, né? Então eu tenho lá um imóvel, eu quero fazer um empréstimo de 100 mil, 200 mil, eu dou o meu imóvel como uma garantia para ter acesso àquele crédito. Então, claro, tem uma análise de crédito, o banco vai analisar, enfim, mas é um crédito mais seguro. Caso a pessoa que pegou o valor não pague as parcelas, enfim, não consiga honrar com um empréstimo, o banco ele pode fazer ali a execução do bem, ou seja, ele vai pegar o bem que estava como garantia para quitar ou resolver aquela questão do empréstimo. Então aqui o crescimento hoje do Banco Inter é muito forte nesse empréstimo com garantia que ele tem, né? As transações de Pix também, né? E agora está chegando o consignado privado que está aqui embaixo, ó, aqui, ó, aqui, um pouquinho mais embaixo aqui, ó. Então aqui pode aumentar, né? Pode crescer. Aqui os investimentos também dele tem potencial, né? Para fazer não só investimentos no Brasil, mas também tem as contas globais. Você pode investir também internacional. O empréstimo com FGTS também está avançando aqui, mas os principais pontos estão aqui, né? Esse empréstimo com garantia de imóvel é uma grande oportunidade, é um crédito mais seguro, né? Tem taxa de juros menor, porém são prazos maiores, né? É como se fosse ali um financiamento imobiliário. Ele também faz a concessão do crédito imobiliário, quer comprar um imóvel, quer financiar um apartamento, enfim, o Banco Inter também é especialista e tem um bom market share nesse produto. Seguindo aqui com o Banco Inter, a gente fala agora do que causa principalmente aí essas quedas, né? Então, hoje o Banco Inter, além de ele estar buscando um sinal de crescimento, ele não paga grandes dividendos, mas o banco tem potencial aí no longo prazo, né? Nos 7, 10 anos, enfim, se ele melhorar ali a sua rentabilidade, ele pode pagar bons proventos. Hoje não é o ponto de referência pagar dividendos, mas ele é um ponto de referência de crescimento, né? O Banco Inter. E aqui o que chama a atenção do mercado é o custo do risco, né? Ou seja, o custo do risco do crédito, principalmente, que ele está concedendo. Mas a gente viu ali que o principal foco dele é o crédito com garantia. Tem um risco, é claro, mas é um risco menor. O que o mercado precifica aqui é o que ele está colocando hoje, que é aqui principalmente outros produtos, né? Pode ser cartão de crédito, empréstimo pessoal, e aí ele pode colocar também, mas você observa que vem aumentando, né? O custo de risco está aqui, ó, 5,6. Então vem crescendo, né? Cai um pouquinho aqui, mas se você pegar aqui os últimos desempenhos que ele traz, o custo do crédito está nessa faixa acima de 5%. E agora, nesse último balanço, atingiu o pico, ó, chegou a bater 5,6%. Então isso daqui preocupou muito o mercado. Eu vejo como um sinal de observação, não seria nem um sinal de alerta, né? Mas assim, é algo que o mercado está precificando hoje nas ações do Banco Inter, por isso que essa queda aí vem forte ali próximo ou depois que teve o anúncio do primeiro TRI. Então, você que investe em Banco Inter ou quer investir, entender que aumentou aqui
a curva do custo do risco do crédito. Então, por isso que o mercado penaliza muito ele. Outro ponto que chama atenção é aqui algo que ele faz de muito efetivo, ou seja, é o crescimento da monetização, né? O que é isso aqui, Thiago? É quando você abre uma conta em qualquer banco. Os bancos, eles têm uma análise muito interessante, que é se eu abrir uma conta no banco X, banco Y, eu começo ali a movimentar, fazer Pix, pagar boleto, enfim, depósito, pagar cartão de crédito. Então isso eles entendem o perfil do cliente. O Banco Inter, inclusive aqui, depois a gente vai até trazer mais para frente um vídeo do Banco do Brasil, que agora está voltando, né? Sai um pouquinho do agro, está tentando pegar essa parte do cliente pessoa física também. E o Banco Inter hoje ele é até melhor do que o Banco do Brasil quando você fala da monetização do cliente PF, pessoa física. Observe que o cliente maduro aqui, ó, ele gera para o Banco Inter uma receita aí de R$ 133, 133 por mês. Então, quer dizer, se eu sou um cliente do Banco Inter, tenho lá uma conta 2, 3, 4, 5 anos, enfim, eu gero em média ali para ele R$ 133 por mês, pagando ali juros, talvez de cartão, empréstimo, pagando também seguros ou adquirindo produtos. Então, hoje o cliente maduro do Banco Inter, ele gera por mês R$ 133 aqui de monetização. Já um cliente entrante ou um médio está gerando aqui embaixo, ó, R$ 57. Então você vê que hoje o Banco Inter é um dos melhores quando você fala desse segmento dele, né, de banco digital. Ali o Nubank também tem uma boa receita, mas quando você compara tipo o Banco do Brasil, que é um banco tradicional, aí, um banco centenário, ele não tem essa monetização do cliente PF, porque o Banco do Brasil, o foco dele era mais o agronegócio. Então você vê que cada banco ele tem a sua expertise, o seu modelo de anunciar ali os seus produtos, o seu modelo de negócio. E o Banco do Brasil está tentando fazer essa parte, está tentando trazer mais essa monetização agora para o cliente PF. E o Banco Inter aqui você vê que é muito interessante e vem crescendo, né? Vem crescendo muito essa monetização dele aqui. Quando a gente olha hoje a parte das despesas também, né? Isso aqui preocupa o mercado. Lá em 2024, por exemplo, estava em 628 milhões aqui, né? Depois, em 2025, o primeiro TRI aumentou 831 milhões. E agora, no primeiro TRI aqui em cima, ó, do lado direito, chegou a 996 milhões. Quase 1 bilhão, né, de despesas. Eu vou até colocar uma cor diferente para você compreender. Isso aqui também acabou chamando muito a atenção aqui do mercado, né? Por quê? Quando um banco tem um perfil de crescimento e ele tem uma alta, vamos dizer, um alto nível de despesas, e isso não acaba refletindo de maneira tão crescente hoje no lucro. O lucro do banco é um lucro bom, né, pelo perfil, mas o mercado esperava mais, né? Então você tem aqui, ó, lá em 2024, o primeiro TRI está aqui, ó, 628 milhões. Depois, ó, primeiro TRI 25, 831 milhões e agora quase 1 bilhão aqui. Então você vê que está crescendo as despesas, né? Vem aumentando. E aí onde está o maior gasto hoje com ele? Está em pessoas, né? Ele aumentou a operação, contratação, enfim, e também as despesas administrativas que cresceram também. Então você vê que está crescendo, né? Tanto as despesas com pessoas, apesar de ser um banco digital, precisa de pessoas para trabalhar, enfim, e também as administrativas. E o mercado penaliza também por isso, pelo custo ali do crédito, que a gente viu, custo do risco, né? Custo do risco, e aqui também as despesas. Se ele conseguir equilibrar ou diminuir, né? Reduzir as despesas aí nos próximos balanços, chegando aqui próximo dos 800, até abaixo dos 900, o mercado pode reagir, né? Mas isso aqui você observa que, como é uma tese de crescimento, o banco precisa investir, enfim, em tecnologia, investir em pessoas também para ter mais ganho ali de market share, mais ganho de mercado, mais clientes. Mas nesse momento o mercado olha isso aqui. Então você vê crescimento nas despesas e também ali o custo do crédito, o risco do crédito aumentando de forma bem consistente. Falando agora de Banco BMG, né? Falamos bastante ali do Banco Inter. Agora a gente fala um pouquinho do Banco BMG. O foco aqui do BMG é o crédito também consignado, é INSS, governo. Ele está entrando também no crédito do trabalhador, que é o CLT. Tem também outras linhas voltado mais a um perfil de aposentados, pensionistas. Então, esse é o perfil do Banco
BMG. A gente está na cotação dele aqui, ó, R$5, apesar dele crescer 51%, o PL está baixo ainda e o PVP 0,6, está bem interessante, e o dividend yield aqui 10%. Ao contrário do Banco Inter, que é mais crescimento, o BMG já é um banco mais consolidado, né? Um banco aí que vem há um bom período já tem expertise nesse mercado e ele paga bons proventos, tá vendo? 10% aqui de dividend yield. Seguindo aqui com o BMG, a gente fala agora um pouquinho do gráfico, né? Região dos R$5, bateu aqui R$5,80 no dia 13 de abril, né? E depois recuou. A gente observa que essa região aqui é importante, região dos R$4,60, ó. 4,70 é uma região que o mercado compra, né? E depois ele vai e vem, ó, tá vendo? Então, se você quiser se posicionar ou aumentar a posição, essa região aqui é importante, ó, 4,60, 4,70, 4,80. Depois disso, se vier abaixo, né, ele pode buscar ali região dos 3,80, R$4. Mas no cenário atual, o Banco BMG tem mais essa possibilidade de atingir ou buscar aí, caso por questões mais de estrutura, né? Não digo nem pela questão financeira do banco, mas a estrutura hoje macroeconômica, né? Enfim, questão das eleições, decisões do governo que podem afetar essa parte do crédito, que ele é mais voltado ao crédito consignado. Então, qualquer mudança do governo em relação ao INSS, em relação a empréstimo, pode afetar aqui o banco o banco BMG. Então, o BMG ele tem esse foco mais no consignado, depende muito ali da questão também de decisões do governo. Então, região aqui dos 4,60, 4,70 é importante para você analisar Banco BMG. Seguindo com o BMG, a gente fala dos indicadores aqui. Ele tem bons indicadores. O primeiro aqui que nos chama a atenção é o PL, né? A gente viu o PL ali, que é o preço sobre o lucro, né? Hoje está 5, está bem abaixo da média dele. Olha a média dele aqui, ó, é 10, né? Então ele está na região dos 5, está barato pelo PL dele. Outro ponto também que me chama muita atenção aqui, dividend yield bem consistente, né? A gente vê aqui ó, a média é 7, mas desde 2023 ele vem pagando acima de 11%, 10%. Então você vê o pico dele, a 2022 pagou 16% de dividend yield. É um banco que paga consistente, tá vendo? Então se você quiser manter na carteira um banco que pague proventos, ele paga muito JCP, né? Tem que tirar a retenção do imposto, mas assim, é proventos caindo na conta. Então, e o valor da cotação, um valor bem atrativo aí para você estudar, ver se faz sentido. Outro ponto também que me chama a atenção é a margem líquida, né? A margem líquida hoje do BMG vem crescendo, né? A gente observa, ó, ele tinha dificuldade. Em 2019 foi a melhor margem líquida, foi 11% de margem líquida. Depois ele ficou nessa região, 8, 5. A média dele está aqui, ó, 4,8. De 2025 para cá, ele vem superando a média, foi 6,6 e agora está 6,7. Se ele conseguir aumentar aqui a margem líquida nos próximos balanços, o que vai acontecer? O mercado começa a enxergar, fala, um banco que quase nunca entregou 2 dígitos ou próximo de 2 dígitos da margem líquida, agora está reagindo, existe ali uma oportunidade de ganho, de rentabilidade. Então, a margem líquida que eu vejo, ele pode buscar aí próximos 2 dígitos, né? Principalmente crescendo, né? A carteira de crédito dele ali do empréstimo consignado, né? Tem aí uma boa taxa de juros, né? O Banco BMG está investindo também em seguros, né? Na seguridade. Isso é importante aqui para o crescimento. Outro ponto também que chama atenção é a rentabilidade. A gente observa que é um banco que entrega rentabilidade, apesar aqui do último mês, né, tá em queda. A gente observa que nos últimos 2 anos, ó, ele entregou 64% de rentabilidade real, que é quando você desconta aqui ó, a inflação, né? Então, tirando a inflação, o BMG entregou 64% de rentabilidade. Nos últimos 5 anos está 40%, está pegando inclusive lá a época da pandemia, e nos últimos 10 anos a gente não tem referência aqui. Então observe, né? Se você colocar na ponta do lápis, tirando a inflação, ele está rendendo bem, né? Então assim, é um banco que você pode ter na sua carteira ali, uma posição relevante, ou fazer um percentual que você ache justo, né? Dentro da sua carteira de investimento. Nós tínhamos BMG na nossa carteira também, é um banco muito interessante. Hoje não temos mais, mas assim, a gente aumentou a posição em outras empresas, mas assim, é um banco que a gente gosta bastante, tem boas linhas de rentabilidade e está no mercado bem perene, né? Mercado de empréstimo consignado, tende a crescer agora
com a chegada do empréstimo do trabalhador, CLT também. Seguindo aqui, a gente fala dos dividendos dele, né? Vamos falar um pouquinho dos dividendos. Ele tem aqui o histórico dele, julho, tá? Então você que investe no BMG, fique atento aí que julho podemos ter novos anúncios de dividendos, tá? Então aqui, ó, pelo histórico do BMG, o último anúncio que ele fez foi em maio, 10 centavos, ele só paga JCP, tá vendo? Então é juros sobre capital próprio, tem que tirar na fonte ali o imposto de renda, que agora é 17,5%. Então ele só paga JCP, mas paga regularmente, paga de forma bem consistente. Ó. Então tá aqui o último anúncio, pagamento para o dia 21 de maio. Pelo histórico dele, o ano passado ele fez mais um anúncio, ó, 10 centavos, que ele anunciou no dia 24 de julho, né, e pagou em agosto. Depois ele fez mais alguns anúncios, ó, em 2025, anunciou também em novembro, dezembro, e o banco também tem essa característica. Então, você que é investidor ou você que está querendo se posicionar em Banco BMG, os próximos anúncios estão aqui, ó, julho, que vai ter anúncio pelo histórico, novembro, mês 11 e também o finalzinho do ano. Então, para 2026, expectativa nossa aí de mais anúncios ainda, mais os 4, no mínimo 4 anúncios do Banco BMG para você que tem as ações dele. Então falamos nesse conteúdo de 2 bancos interessantes, né? 2 teses diferentes, crescimento aqui no Banco Inter, né? O banco digital, tem aí ativos e investimentos voltados ao cliente no Brasil e também internacional, né? Conta global do Banco Inter, a gente viu ali que o banco ele está hoje nessas quedas por esses motivos, né? Você viu ali as despesas aumentando e também o custo do risco aumentou, né? Chegou a 5,6, o maior aí das últimas análises que nós acompanhamos. Mas a oportunidade você viu ali que existe, né? Principalmente no crescimento da carteira de crédito e também do portfólio, né? De serviços que ele oferece hoje, voltados também mais aquele empréstimo com garantia, que tem uma segurança maior. Então, o Banco Inter é uma opção para você estudar, ver se faz sentido ter ele na sua carteira de investimento. E falamos também do Banco BMG aí pagando dividendos consistente. Em julho agora devemos ter uma nova Datacom e se tiver vamos anunciar os novos proventos do BMG para você que tem ele ou você que acompanha o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, já vai lá, se inscreve, faça parte, deixa o like também que é importante, deixa os comentários, nos encontramos nos próximos conteúdos. Forte abraço!